Bem, então voltando agora em definitivo, né, já estamos com a nossa gravação. Mais uma vez desejo um bom trabalho para todos nós. Obrigado mais uma vez por estarem conosco aí nas nossas atividades. E então vamos dar início aí ao nosso trabalho. Na eventualidade não, espero que vocês participem sempre que necessário, sempre que precisar. Vocês questionarem. Já conversávamos sobre isso, que pode ser feito tanto pelo chat como também pelo microfone, né? Mas como eu vou estar aqui acompanhando os slides, né? Algumas vezes eu acabo não consultando o chat, então eu prefiro que vocês participem pelo microfone, né? E ligar o microfone e façam as indagações, as perguntas que acharem necessárias e convenientes. Bem, então vamos lá começar aí o nosso trabalho. Eu não tinha colocado aí a câmera, né? Então vamos lá desenvolver o nosso trabalho. Nós, no primeiro encontro, a gente fez aí uma abordagem sobre o direito, né? Dizer que a nossa disciplina, o conteúdo é de direito, noções de direito constitucional e direito tributário. E a gente fazia algumas considerações do papel do direito na sociedade, né? E também dizia que o direito está dividido em dois grandes ramos, né, que é o direito público e o direito privado. Né, e fazíamos, então, algumas considerações sobre o direito público e o direito privado. Bem, então, hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa programação, fazendo aí algumas considerações sobre o conceito de Constituição, a evolução das constituições no Estado brasileiro, né, e, se possível, ainda hoje a gente falar também sobre a classificação da Constituição. Né? Então, primeiro a gente fazia aí, retomando a nossa atividade da semana passada, a gente dizia que o direito ele tem um papel fundamental na organização social, né? Onde, através das normas jurídicas, ele define padrão de conduta para serem seguidos por nós, né, pela sociedade de um modo geral, e, consequentemente, organizar, né, a natureza social do direito, né, de organização. Mas nós falávamos também que o direito ele também é utilizado para solucionar os conflitos, né? E prevenir também, a natureza preventiva do direito. E dizia então que existem normas que regulam as relações entre as pessoas, o direito privado, né? Mas que também existem normas que regulam as relações entre os entes públicos, né? E outros entes públicos, ou então entre um ente público e uma pessoa particular, né, uma pessoa física, ou até mesmo uma pessoa jurídica também de direito privado. Né? Então, essas são as normas de direito público. Então, aí rapidamente que nós falávamos sobre, na aula passada, sobre a classificação do direito público e direito privado. Então, como eu disse, vamos dar continuidade à nossa programação, falando agora sobre, primeiro, o conceito, a definição de Constituição, né? Já que, como eu disse, a nossa disciplina de Direito Constitucional é Direito Tributário. Então, primeiro, como já havíamos apresentado na aula passada, a nossa programação, a primeira parte é relacionada ao direito constitucional e a segunda parte ao direito tributário. Bem, primeiro, né, a definição de Constituição, a origem da palavra, né, ou seja, a etimologia, né, significa que o termo Constituição tem na natureza o caráter de organização, né, de criação. Organizar o quê? Organizar uma sociedade, criar o quê? Criar uma estrutura de Estado, né? Ou então fazer aí uma composição, né? Composição das principais normas que devem reger uma sociedade. Então, etimologicamente, essa é a natureza do termo Constituição.
Já para a teoria política, né, a Constituição também ela significa uma norma. Obviamente, a norma principal de uma sociedade, né, a norma estruturante, né, ou ainda um estatuto, né, estatuto como um conjunto de normas, né, ou ainda regimento, né, já que a Constituição, como outras leis, também pode ser atribuída a essa definição, né, um regimento, né, ou um instrumento que rege as relações sociais, né, mas também pode ser entendida como uma carta política ou a lei maior de um Estado ou ainda carta magna. Né? São algumas definições, carta-mãe, lex mater, né? São algumas das denominações que se atribui à lei maior de um Estado, que é a norma constitucional. Bem, para a ciência do Estado, né, a ciência que se dedica ao estudo, né, do Estado e à sua organização, né, a Constituição também tem uma definição, né, de forma ampla, ou lato sensu, como prefiram, né, significa um conjunto de elementos estruturais de um Estado, né, onde estabelece a sua composição geográfica, política, social, econômica, jurídica e administrativa. O que significa isso? Esse elemento estrutural, né, são as bases da sociedade brasileira sobre os aspectos políticos, né, como é que nós estamos organizados, né, já que a própria Constituição define que o Brasil é uma república, né, uma república federativa, né, então ele traz os fundamentos dessa república democrática, dessa federação, né, como é que está organizada a sociedade brasileira, né, nos mais diversos aspectos, social, familiar, não é? A organização econômica também, isso tudo, os fundamentos se encontram na Constituição brasileira. E, obviamente a gente está estudando aqui a Constituição brasileira, mas cada Estado, né, possui a sua organização política, social, econômica, jurídica e administrativa, ou seja, possui a sua Constituição também. Obviamente que nós estamos aqui nos dedicando à Constituição brasileira, né, que é a lei que rege a sociedade brasileira, né? Então, esse conjunto estrutural do Estado brasileiro, né, que é estabelecido pela nossa atual Constituição. Mas que também, né, de uma forma restrita, ou estrito senso, também a Constituição pode ser conceituada como uma lei fundamental de um Estado, né, que limita o poder de governar e determina as suas realizações, né? Porque a Constituição ela se aplica a toda a sociedade, sejam as pessoas, diria, as pessoas comuns, que somos nós, o povo, né? Mas também ela se aplica aos detentores do poder, aqueles que, em nome do Estado, têm a responsabilidade de praticar os atos de gestão. Né? Em especial no Executivo, o presidente da República, né? Os seus ministros de Estado e inúmeras outras pessoas que têm uma atribuição de organização, de administração da sociedade brasileira. Temos também os nossos parlamentares, também são pessoas que exercem um poder muito grande na sociedade, né? Porque são eles que constroem o ordenamento jurídico, as leis que regem a sociedade, né? E, por fim, temos ainda os magistrados, né? Que também tem uma responsabilidade, né? Tem um compromisso muito grande para com a sociedade. Né? Então, a Constituição é que rege, aliás, as ações das pessoas comuns e também dos detentores do poder. Né? Não é porque alguns exercem um poder, né, muito grande sobre a nação, porque eles têm uma força política, como já citei aqui, sejam os presidentes, sejam o presidente, sejam os juízes ou ministros das cortes superiores, ou desembargadores, ou até mesmo os parlamentares, senadores, deputados federais.
a eles também se aplica a lei. Né? Eles não podem fazer o que bem entendem, por mais que sejam pessoas poderosas, né? Todas as suas ações também são delimitadas pela lei. Então, aqui, a definição, estrito sensu de Constituição, né? A lei fundamental do Estado, que limita o poder de governar. Né? Ou seja, o governante não pode fazer qualquer coisa. Né? Se poderíamos aqui colocar as pessoas politicamente falando, né, do ponto de vista político, quem seria talvez, ou quem seriam as pessoas mais poderosas, ou dentre elas, quem seria uma das pessoas mais poderosas de uma nação? Né? Poderia certamente indicar o presidente da República, se não a mais poderosa, é uma delas. Né? Mas ele, inclusive o presidente ou a presidente, quem quer que seja, também se subordina à lei. E já passamos aí há bem pouco tempo por um processo de impedimento ou de impeachment, onde a presidente foi afastada do exercício das suas funções. Então, são pessoas poderosas, mas que, dependendo do ato a que venha a praticar, poderão inclusive perder o seu poder, né, ou a sua função, ou a função que elas venham a exercer. Né, porque a Constituição é quem limita esse poder. Então, seriam aí algumas considerações a fazer acerca da definição ou do conceito de Constituição. Bem, em uma federação, né, como é o caso do Estado brasileiro, o que seria exatamente essa federação? Né? É uma estrutura política e administrativa, né, que cabe à sociedade definir se quer adotar esse sistema federativo de organização ou de poder. Né? Isso para distinguir dos estados unitários. A federação significa dizer que o Estado, eu acho que já havia comentado aí na aula passada, né, que o Estado ele possui pelo menos 3 ou 4 elementos que dão sustentação, né, a um Estado. Aqui eu estou usando o termo Estado como sinônimo de país, né, um país. Então, um país ou um Estado, para que ele possa existir, ele tem que ter pelo menos 3 elementos, né? Que é um território, um povo, né, que esteja nesse território, e um governo. Né? Tem alguns teóricos que indicam outro elemento que constitui o Estado, que seria a soberania. Alguns estudiosos falam que o governo deve gozar de soberania, então seria apenas um elemento, né? Governo soberano, território e população, né? Então, esse território, né, ele pode estar dividido em unidades menores, e aí podemos visualizar, né, o mapa do Brasil e a sua separação territorial em unidades menores, né, que nós chamamos de Estados-membros. Né? Esses Estados-membros eles possuem autonomia administrativa, mas eles não possuem soberania. Só quem é detentor da soberania é o Estado Nacional, o Estado Federado, o Estado Brasileiro. Os Estados-membros da Federação possuem autonomia administrativa, mas não possuem soberania. Né? Então, na federação, né, voltamos aqui a imaginar o mapa do Estado brasileiro, né, do Brasil, né, e a sua divisão em regiões e as regiões divididas em Estados-membros. Nós estamos aqui diante de uma federação. Isso para distinguir de um Estado unitário. Existem países que não adotam o sistema federado, e sim o Estado unitário. Isso é muito comum, o Estado unitário, com países que possuem um território pequeno, né, uma base territorial pequena. No Brasil, nós temos um território de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados.
Então, é quase que um continente o Estado brasileiro, né? Seria muito difícil uma administração única, né? Ou seja, um Estado unitário. Por isso que se optou em fazer do Brasil uma federação. E quem define que o Brasil é uma federação é a Constituição brasileira, né? Então, só para fazer aí uma breve consideração, a gente vai até voltar a falar sobre isso mais adiante, acerca da federação, né? Então, na federação, a Constituição ela prevalece como um estatuto legal básico que orienta todos os ramos do direito, né? Invalidando, né, todas as normas que venham a entrar em conflito, né, ou que não estejam em harmonia com essa Constituição. Bem, isso porque na federação dizia que os estados eles possuem autonomia, ainda que não possuam soberania. Mas os estados, assim como também o Distrito Federal, eles editam leis, né? São as assembleias legislativas, ou no Distrito Federal, a Câmara Legislativa, também editam leis. Assim como também os municípios, que os estados, por disposição constitucional, né, poderão ter o seu território dividido em unidades menores, também com autonomia administrativa, né, cuja gestão é feita na esfera administrativa ou do Poder Executivo pelo prefeito, né, nos estados pelo governador e sua equipe, seus secretários de Estado, no caso, né? Então, tanto os estados como o Distrito Federal, como os municípios, né, eles possuem uma organização administrativa e, inclusive, um parlamento, né, que se denomina Câmara de Vereadores nos municípios e Assembleia Legislativa nos estados e Câmara Legislativa no Distrito Federal, né? Então, todas essas leis aprovadas, por exemplo, nos municípios, assim como também nos estados, né, deverão, e o próprio Congresso Nacional devem editar leis que estejam em consenso com a Constituição, em harmonia com a Constituição Federal. A Constituição, né, para ela ser elaborada, se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, via de regra, faz-se aquele estatuto, aquela norma, né, que é a Constituição, e ela passa a vigorar aí por tempo indeterminado. E todas as demais leis, chamadas leis infraconstitucionais, são leis que estão abaixo da Constituição, sempre que for aprovada essas leis em qualquer das casas legislativas, seja no próprio Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, essas leis deverão estar em harmonia com a lei maior, com a Carta Magna, ou seja, com a Constituição. Então, a Constituição é que dá embasamento a todo o ordenamento jurídico de um Estado. Ordenamento jurídico é um conjunto de normas que a Constituição define quais são essas normas, né? Que há uma hierarquia entre elas, né? Essas normas são, por exemplo, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos. Então, existem naturezas diferentes de normas, ainda que todas elas, lato sensu, pode-se atribuir a denominação de lei, mas essas leis possuem denominações diferentes, como citei, né? Emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, dentre outras normas jurídicas. Então, são elas que compõem o chamado ordenamento jurídico. Então, todas as leis que são aprovadas a partir da Constituição deverão estar em harmonia com elas, sob pena de serem consideradas inconstitucionais. Ou seja, elas não podem estar no ordenamento jurídico, elas não têm valor, né? Porque estão contrariando eventualmente uma norma constitucional. Então, a Constituição é considerada a lei maior de um Estado, a lei suprema, né? E ela se coloca acima de qualquer outra lei, né? É nela que se encontra, por exemplo, toda a estrutura política, jurídica, administrativa, social do Estado. Como, por exemplo, ela define, voltando aí ao artigo 1º, inclusive, da Constituição, define que a República Federativa do Brasil, começa assim o artigo 1º da Constituição,
a República, o Brasil possui como forma de Estado a forma republicana, para distinguir de outros estados que definem, por exemplo, que é a forma adotada, a forma monárquica. Então começa o artigo 1º, entre as primeiras palavras diz a República Federativa. Porque na República o poder ele é exercido de forma temporária. Fica no exercício do poder, por exemplo, o presidente da República, ele exerce essa função por um determinado período, que no Brasil é de 4 anos o mandato, e que admite uma recondução, que é a reeleição uma única vez. Assim também para distinguir de uma outra forma de Estado, que é a forma monárquica, que é o poder, ele é, além de não ser temporário, ele é vitalício. O rei exerce o poder até a sua morte, ou até a sua renúncia, ou até, eventualmente, haver uma mudança na forma de Estado, que pode acontecer, aliás, como já aconteceu no Brasil. Que a primeira forma de Estado adotada pelo Estado brasileiro foi a forma monárquica ou imperial. Vamos daqui a pouco falar sobre isso. Então também pode acontecer. Na França, por exemplo, da mesma forma. A França era uma monarquia, e foi aí a Revolução Francesa que derrubou a monarquia e transformou o Estado francês, por exemplo, num Estado republicano. Então, a Constituição é que define a forma de Estado, o sistema de governo, quais são os órgãos que dão sustentação a essa forma de Estado, esse sistema de governo, e como se põe em prática toda essa estrutura que a Constituição cria, como, por exemplo, define, olha, o Estado brasileiro, o que dá sustentação são os órgãos do Poder Legislativo, que tem lá a sua atribuição, do Executivo, por sua vez, a sua atribuição, e o Judiciário, a sua atribuição. Então, a Constituição representa a própria soberania nacional e impera sobre todos os órgãos do Estado. Todos devem, todos os órgãos de estrutura do poder do Estado deverão agir conforme estabelece a Constituição, sob pena de sofrer aí as consequências daquele que tenta agir de forma diferente. Como eu disse, seja pelas pessoas comuns do povo, somos nós, que devemos obediência a ela, à Constituição, seja também os detentores do poder, que também devem obediência à Constituição. Então, ela regula as atribuições dos poderes, delineia todas as peças do organismo político nacional, e deve ser, então, obedecidas por todos. Tem um cientista político e jurídico chamado Hans Kelsen, um australiano, ou existiu, obviamente, e ele definia que a Constituição deve ser entendida como um conjunto de normas fundamentais que exterioriza os elementos essenciais do Estado. A gente vai falar aí sobre a classificação das Constituições. Existem Constituições que são sintéticas, outras são analíticas. Existem Constituições que tratam exclusivamente da organização estrutural do Estado. Não é o caso da Constituição brasileira, que ela é analítica. A Constituição, 251 artigos, é bastante extensa, mas ela trata de inúmeras matérias que poderiam ficar de fora dela. Mas o poder constituinte originário, ou seja, os senadores e deputados federais convocados para elaborarem a Constituição, preferiram fazer uma Constituição analítica, tratando de assuntos que
poderiam ficar de fora, como eu citei, como algumas questões ambientais, como as questões de família, como as questões relacionadas à criança e ao adolescente, ao idoso, poderiam muito bem ficar de fora, não iriam fazer falta. Né? Se limitar nas constituições sintéticas, né, poderia se limitar à estrutura de poder do Estado. A gente vai também mais adiante fazer algumas considerações. Né? Então, a Constituição, né, é uma norma hipotética fundamental que se encontra acima de qualquer outra norma e que recebe aí algumas denominações que estamos informando aí, projetando para vocês, né? Como lei das leis. Por quê? Para demonstrar que ela está acima de qualquer outra. Na hierarquia, né? Existem aí vários tipos de normas, como citei ainda há pouco, né? E a Constituição está acima de todas elas, né? Seja das leis complementares, seja das leis ordinárias, seja dos decretos, seja das medidas provisórias, né? A Constituição está acima dela. É também denominada de carta-mãe, né? O lex mater, aí já o termo do latim, né? O lei fundamental, ou carta política, ou lei básica, né? Ou lei maior, são algumas das denominações atribuídas à Constituição. Deixa eu fazer aqui uma consulta ao chat, se tem alguma indagação. Meu microfone não está mais funcionando e não sei o que é, né? Mas qualquer coisa pode, Lisandra, se manifestar aqui no chat. Sim, Raquel. Sara, deixa eu te perguntar. A Constituição está acima de qualquer outra, né? De qualquer outra norma. Isso. Quando tem uma lei que é inconstitucional, como que faz? Isso, né? Quando se fala em inconstitucionalidade, é porque essa lei, né, que pode ter sido, foi aprovada, porque se é uma lei, ela passou pelo chamado processo legislativo. Né? O processo legislativo é um caminho que um projeto de lei faz desde a sua apresentação até a sua aprovação no Congresso Nacional. Então, pode acontecer que esse projeto de lei apresentado por um senador, por um deputado federal, ou também um deputado estadual, distrital, ou até mesmo um vereador, não é? Apresenta um projeto de lei na Casa Legislativa da qual ele pertence, ou um vereador na Câmara de Vereadores, um deputado estadual na Assembleia Legislativa, um deputado distrital na Câmara Legislativa e um senador ou deputado federal no Congresso Nacional. Então, eles podem apresentar esse projeto de lei e passa a ter um trâmite dentro dessas casas legislativas. Né? E pode vir a aprovar essa lei. Só que se este projeto de lei, que até ele pode ser recusado, porque ele passa nessa apreciação dentro da Casa Legislativa, ele passa por uma análise acerca da constitucionalidade ou não desse projeto. Né? E pode já ser recusado. Não, esse projeto de lei não pode ser aprovado porque não pode ser convertido em lei, portanto, né? Porque é inconstitucional. Mas pode acontecer desse projeto de lei ser aprovado na Casa Legislativa e ser questionado, né, perante o órgão responsável por fazer essa análise, que é o Judiciário. Né? Em especial, o Supremo Tribunal Federal pode dizer que esta lei é inconstitucional, ou seja, ela é incompatível com a Constituição. Então, quando se fala em inconstitucionalidade, significa dizer foi aprovada uma lei e esta lei entra em conflito, não está em harmonia com a Constituição. E aí o que vai prevalecer é a lei maior que é a Constituição. A outra lei deve ser retirada do ordenamento jurídico. Ela não vai reger aquelas situações para a qual ela foi criada. Entendeu? Então, toda lei ela tem um objetivo, ela tem a finalidade de regular alguma coisa, definir como é que as pessoas devem agir em determinados momentos. Só que essa lei inconstitucional ela não vai servir.
né, ela não vai regular nada porque ela está entrando em conflito com a Constituição e o que deve prevalecer é a lei maior, prevalece sobre as outras leis. Ok? Ok. Mais alguma indagação? Bem, então dando continuidade, né, já fizemos aí algumas considerações de que a Constituição é a lei maior de uma determinada sociedade e, obviamente, cada sociedade tem lá a sua lei maior, que é a sua Constituição. E com o Brasil, obviamente, não é diferente, né? Bem, mas nós já tivemos 7 constituições, né, aí ao longo da história do Estado brasileiro, né? Obviamente que antes de 1500, né, com a chegada dos portugueses aqui no território onde hoje é o território brasileiro, né, o território nacional, existia aqui já um território e existiam habitantes, né, que eram os índios, mas eles não possuíam uma organização política social, né? Não tinha um governo, né? Dizíamos que não basta ter um território e ter uma população, é necessário que tenha um governo que organize essa sociedade. E não existia um governo, né, na época em que os portugueses chegaram por aqui, né? E durante alguns séculos, né, desde 1500 até 1822, né, nós fomos uma colônia portuguesa. Então nós não tínhamos soberania, nós não éramos um Estado independente, né? Nós éramos colonizados pelos portugueses e, consequentemente, nós não tínhamos então uma Constituição. Né? A Constituição, né, somente vai ocorrer naqueles Estados que gozam de soberania, né? Até porque a Constituição, né, procura dar sustentação a essa organização social, né, de um determinado povo. Então, desde 1500 até 1822, né, nós não, na verdade, 1822, porque 22 ocorreu lá a independência do Brasil, né? Mas a primeira Constituição brasileira, na verdade, só foi outorgada em 1824, como veremos em seguida, né? Então, e qual eram as normas que regulavam? Porque quando ocorreu a independência do Brasil, nós já tínhamos aqui uma população, né, não apenas de indígenas, né? Nós já tínhamos bastante portugueses, em especial portugueses, né, que aqui se encontravam, aqui no território brasileiro já se encontravam, principalmente portugueses e africanos, né, muito embora os africanos vieram para o Brasil, na sua grande maioria, como escravos. Né? Mas as leis que imperavam, que regiam as relações sociais da época eram as leis portuguesas, né? Já que não existia um ordenamento próprio, já que o Brasil não possuía soberania. Então, nesse período, desde a descoberta até o governo, o início do governo imperial, aplicavam as chamadas ordenações filipinas, né? Ou ordenações do reino, né? Do reino português, do país colonizador. Então eram essas leis que regiam as relações das pessoas que aqui se encontravam até então. Bem, em 1808, a corte portuguesa, né, do país colonizador, né, temendo sofrer uma invasão, o Estado português, uma invasão das tropas de Napoleão, resolveu deixar, né, a Europa, né, Portugal, né, e vir para o Brasil. E aqui ficaram, né, desde 1808, né, até 1818 praticamente. Né, e em seguida, por pressão, inclusive, pressão do povo brasileiro, né, que já tinha raiz
como o Brasil, né, não era formado mais exclusivamente por portugueses natos, já existiam pessoas, porque nós já temos aí praticamente 300 anos, mais de 300 anos de colonização. E muitas pessoas já tinham nascido em terra brasileira, ou aonde posteriormente seria o Estado brasileiro. Né? Então essas pessoas começaram a lutar pela sua independência, né? Exigindo que o Brasil se transformasse num país soberano. Então, com o retorno da família imperial para Portugal, passado a ameaça napoleônica, né, aqui ficou, né, Dom Pedro I, que em 7 de setembro de 1822 acabou por reconhecer a independência do Brasil, né, declarando, portanto, a independência do Estado brasileiro. Só tem um porém, que reconheceu a independência do Estado brasileiro, mas, né, o filho de Dom João, né, que é Dom Pedro I, Dom João era o rei de Portugal, né, ele se intitulou imperador do Brasil. Né? Então ele declarou a independência e ao invés agora dele ser simplesmente um filho do rei de Portugal, né, na verdade o Portugal continuou sendo lá um país da Europa soberano, e se criou um outro país soberano na América do Sul, que era o Brasil, sendo que nesse outro país foi criado um outro reino, onde o filho de Dom João assumiu o poder, né? Ou seja, Dom Pedro I assumiu o poder. Então, Dom Pedro I, ele, logo após a declaração de independência, ele mandou elaborar, né, criou aí uma comissão de pessoas, né, de sua confiança para elaborar a primeira Constituição brasileira. Né? E nessa Constituição, ele pediu para que fosse criado um Estado, segundo a lei maior, né, que é a primeira Constituição, né, fosse criada uma Constituição que lhe atribuísse a condição de imperador. Né, e determinasse também que ele iria exercer o poder de forma vitalícia, né, ou seja, para sempre. Né, e na falta dele, caso de morte, né, ou de renúncia, quem iria exercer o poder seriam seus sucessores, seus filhos, por exemplo. Então, foi criado aqui uma monarquia, né, ou um império nessas condições. E além da vitalicidade, né, que é uma das premissas, né, um dos fundamentos do Estado monárquico, citei ainda há pouco, né, que as formas de Estado, ela pode ser a forma republicana e a forma monárquica. Hoje o Brasil é uma república, né, onde, aliás, o termo, né, significa res pública. O termo res, né, de origem grega, né, significa coisa pública, patrimônio público, o bem público. Enquanto que no Estado monárquico nós temos, né, a coisa individual do rei, o dono, né, é o titular do poder, não é? A mono, o patrimônio pessoal, não é? do rei, não é? Então, dizia, hoje o Brasil é uma res pública, né? Ou seja, uma república, patrimônio público, onde o poder ele é temporário, não é? E também, né, além de ser temporário, não ocorre a vitalicidade, não se transfere esse poder para os seus herdeiros, como ocorre na monarquia, não é? Mono, governo de uma pessoa só, né? Monarquia, né? Governo de uma pessoa só. Bem, então aqui, com a independência do Brasil, Dom Pedro, filho de Dom João, assumiu na condição de imperador. E
outorgou, né, a primeira Constituição, porque o termo aqui outorga tem um significado também, não é? Significa dizer que não foi uma Constituição promulgada. A Constituição promulgada é aquela que a sociedade constrói, a sociedade participa na sua elaboração, na elaboração daquela lei que vai organizar a sociedade. É bem verdade. A atual Constituição, por exemplo, é uma Constituição promulgada, foi elaborada pelo povo brasileiro. Ainda que essa elaboração não tenha sido, né, com a participação direta de todos os brasileiros. Na verdade, ela foi construída, foi elaborada por representantes do povo. O povo indicou pessoas que são os parlamentares eleitos. Então, nós nos reunimos periodicamente e indicamos as pessoas que irão nos representar no exercício das mais diversas funções. Essa é uma característica da república, né? Enquanto que na monarquia, não. O representante maior, o rei, não é eleito, né? Ele assume por um caráter, por uma série de fatores, né, que levam a isso, que vem aí remontando na história, né? No caso do Império Brasileiro, né, porque fomos colonizados pelo governo português, que já era um governo monárquico, né, e que assumiu posteriormente o seu filho e, para se manter no poder, né, elaborou uma Constituição determinando que o Estado brasileiro seria um Estado imperial ou monárquico, onde o poder não seria delimitado pelo tempo. Muito pelo contrário, seria vitalício, né, e hereditário, como falamos, né? Bem, essa Constituição ela vigorou por um tempo, foi aliás a Constituição mais duradoura que nós tivemos, né? Por um tempo razoável, que foi de 1824 até 1889, quando então caiu a monarquia no Brasil, né? Ou o Império, né? E mais adiante, em 1891, né? De 89 a 91, nós ficamos aí por um período sem uma Constituição em vigor, foi um período que houve a transição do governo imperial para o governo republicano, né? Bem, então voltando, foi a Constituição mais duradoura que nós tivemos, foi a Constituição imperial ou monárquica, que foi de 1824 a 1889. Bem, além da forma monárquica, não onde o poder era vitalício, hereditário, né, o poder tinha uma relação muito grande com a Igreja Católica, que remontava também à história da Igreja Católica, né, em especial na Europa, que tinha um vínculo muito grande com os reinados, né? No Brasil também não foi diferente. O Brasil era um Estado católico, né, o Brasil, digo, imperial, né? Também o poder, ele, além dos órgãos que comum ainda hoje do Executivo, Legislativo e Judiciário, né, no governo imperial existia um outro poder, que era o chamado poder moderador, onde, além do executivo exercido pelo imperador, né, ele também exercia uma outra função, que era a função moderadora, que lhe permitia intervir no legislativo e no judiciário, nomeando, por exemplo, os senadores e os deputados. Era o rei quem fazia isso. E, obviamente, quem legislava eram as pessoas amigos do rei, nomeados pelo rei, né? Os membros do Poder Judiciário eram indicados ou nomeados pelo rei. E, consequentemente, toda a estrutura de poder se concentrava no imperador, né? Na verdade, não tínhamos um verdadeiro Estado democrático, né? Principalmente porque na democracia toda essa estrutura de poder é calcada
na autonomia, né, na independência entre esses três órgãos que lhe dão sustentação, que é o legislativo, executivo e judiciário, autônomos e independentes entre si. Só que lá no Império não havia essa autonomia nem essa independência, já que o rei, né, possuía muito mais poder do que os representantes do legislativo e do próprio judiciário, né? Bem, então essa estrutura de poder que vai desde a independência, né, em 7 de setembro de 1822, né, e em seguida com a elaboração da primeira Constituição, foi até 1889, quando então a sociedade deu um basta nessa forma de Estado, ou essa forma monárquica ou imperial, como queiram, né? Ou seja, né, houve movimentos, né, inúmeros movimentos que ocorreram no Brasil, de mais diversas naturezas, né, porque o rei contrariava interesse dos militares da época, né, interesse das classes sociais, né, das classes políticas também, de modo que no dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República, que é o que nós comemoramos no dia 15 de novembro. A proclamação da República significa dizer, o Brasil deixou de ser um reinado, deixou de ser uma monarquia ou um império e se transformou numa república, né? E aí, com os comentários que nós fizemos anteriormente, né? Onde aquele que detém o poder, que era o imperador, já não detém mais. Né? Aquele que detinha o poder, que exercia de forma vitalícia e hereditária, já não tem mais. Então muda toda a estrutura. Deixa o Brasil de ser um império e se transforma numa república. Bem, essa Constituição, a primeira, né, no caso, a primeira Constituição brasileira de 1824, ela tem aí algumas características que a gente vai falar mais adiante sobre a classificação, né? Mas ela foi uma Constituição escrita, porque existem também as constituições consuetudinárias, né? Ou não escritas, no caso, né? Ela foi uma Constituição semirrígida, codificada, outorgada, dogmática e analítica. A gente vai verificar, né, todas essas classificações, mais adiante vocês irão compreender, né, o que significa, né, cada uma dessas formas de Constituição. Bem, então, né, essa foi a primeira Constituição, dando prosseguimento, né? Então, nós dizemos que vigorou até 1889, quando então houve a proclamação da República. Então, obviamente, com a mudança na forma de Estado, de monarquia para república, teria que ser elaborada uma nova Constituição, né? Porque muda toda a estrutura de poder, já que a Constituição é a lei maior, né? Então, logo após, né, a proclamação da República, logo em seguida, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, né, ou seja, reunir pessoas do povo para elaborar agora uma Constituição. A primeira Constituição não foi elaborada pelo povo, nós dizemos ainda há pouco. Ela foi outorgada pelo imperador, por aquele que se intitulou imperador, na verdade. Não foi o povo que escolheu Dom Pedro I para ser o chefe do Executivo Nacional, o chefe do Império Nacional. Foi ele quem criou a Constituição e atribuiu-lhe esta condição, né? Mas agora, cessado o Império, proclamada a República, foram convocadas, né, através da consulta popular, né, pessoas para elaborar uma Constituição em nome do povo, como o povo gostaria que o Estado brasileiro fosse organizado. De modo que, em 24 de fevereiro de 1891, foi proclamada a segunda Constituição brasileira, mas a primeira Constituição
republicana, já que a primeira foi, como eu disse, imperial. Bem, essa primeira Constituição republicana e a segunda Constituição brasileira, né, ela teve como uma influência muito forte a Constituição americana de 1787, após a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, a primeira Constituição brasileira que ainda, desculpa, a primeira Constituição americana que ainda está em vigor, né? Que se tornou um estado, um país independente, né? O Estado americano, que era uma colônia inglesa, né? Existia ali várias unidades menores, houve ali uma manifestação, né, da sociedade americana que acabou por criar o Estado americano, né? E de imediato já foi criado um Estado republicano. Mas alguns anos depois, né, após um longo período de movimentos sociais também na França, isso agora na Europa, também em 1791, o Estado francês, que era um Estado monárquico, né, após, né, a Revolução Francesa, acabou por transformar o Estado francês também em um Estado republicano. Então, esses movimentos sociais acabam repercutindo também no Brasil, né, de modo a provocar a proclamação da República, né, e, consequentemente, a criação, a elaboração da primeira Constituição brasileira, não é? Republicana, a primeira Constituição republicana. Como eu disse, a primeira foi a Constituição Imperial, né? E nessa Constituição foi criado o regime representativo, né? Ou seja, quem irá representar o povo no Congresso Nacional para criar as leis que regem a sociedade, né, é o povo, através do regime eleitoral. Então, o povo será consultado e nós indicamos quem são as pessoas que irão nos representar no parlamento. No executivo, da mesma forma, nós indicamos pessoas que irão elaborar as leis que irão nos reger. Esse é o regime representativo, né? Ou democrático, democracia representativa, ou indireta, ou para alguns semi-indireta, como é o caso da brasileira, que a gente vai falar mais adiante, né? Então, esse regime representativo o povo exerce o poder, mas não de forma direta, né? E sim através de representantes. Então, essa Constituição também, a Constituição de 1891, também uma Constituição que implementou a República, né? Deixou de ser uma monarquia e transformou o Brasil numa república, né? O sistema de governo adotado foi o sistema presidencialista, porque existe um outro sistema que é o sistema parlamentarista, a gente vai falar também mais adiante sobre tanto sobre a forma de Estado como o sistema de governo. E também declarou que o Brasil, né, seria uma federação, né, constituída pela união perpétua e indissolúvel das antigas províncias criadas ainda pelo governo português, que é, aliás, como o Estado brasileiro ainda hoje está organizado, né, numa federação, mas que teve origem lá com as antigas províncias do Estado colonial brasileiro, né? Bem, então, a primeira Constituição republicana, né, instituiu aí uma série de garantias, né, como, por exemplo, a soberania passa a ser exercida pelo Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, deixou de existir o poder moderador. O poder moderador era quem dava suporte ao império, né, porque concentrava o poder na mão do imperador, já citamos isso ainda há pouco, né?
e passaram a exercer essa função de forma harmônica e independente, né, chamada teoria dos freios e contrapesos, né, onde um poder fiscaliza o outro, o que não acontecia na época do Império, né, já que os senadores eram indicados pelo imperador, né, os juízes eram indicados pelo imperador, e obviamente que deviam favores ao imperador, e obviamente que ninguém iria praticar atos que contrariasse o, o todo-poderoso imperador, porque também corria o risco, assim como ele nomeava, ele poderia destituir do cargo. Então ninguém contrariava os interesses do imperador. Né? Bem, aqui com a primeira Constituição, a de 1891, né, não havia ainda o chamado voto universal, em que todos em termos que ainda hoje, ainda que seja universal, mas a Constituição define que só é obrigatório para os maiores de 18 anos. As pessoas entre 16 e 18 também não votam, e abaixo de 16 não votam, né? Mas aqueles que se encontram, né, com idade acima de 18 anos, né, participam do processo eletivo, ou seja, na escolha dos representantes do povo para exercer o poder, né? Mas a primeira Constituição limitava ainda, não é, esse voto, de modo que os mendigos, os analfabetos ainda hoje o voto é facultativo, né? Mas os mendigos não podiam votar, os analfabetos, os religiosos da ordem monástica, que eram os dos monastérios, né? As mulheres também não votavam na primeira Constituição republicana, né? Assim como também os militares de baixa patente também não votavam. Também a nova Constituição, a primeira republicana ou a segunda Constituição brasileira, acabou, né, é, com o status atribuído pelo governo imperial de que a religião católica era a religião oficial. Isso deixou de existir, né, desde 1891. Né, a religião católica deixou de ser a religião oficial e, obviamente, dando abertura a outras religiões, né? Em especial, né, a religião evangélica, que desenvolveu, né, porque em função dos status atribuídos à religião católica e durante até séculos, né, e perdurou ainda por muito tempo a Igreja Católica mantendo uma hegemonia no Estado brasileiro. Em especial a partir da década de 60, 70, outras religiões, como eu disse, principalmente evangélicas, começaram a ter um desenvolvimento, um crescimento exponencial, né? De modo que hoje, talvez as religiões evangélicas possuem quase que o mesmo número de seguidores que a religião católica. Bem, essa Constituição, a de 1891, é considerada uma Constituição escrita, rígida, promulgada, dogmática, material e sintética, não é? Bem, mas essa Constituição também durou por um período relativamente curto. Relativamente curto não, porque foi a segunda maior em tempo de duração, né? Perdendo somente para a Constituição Imperial. Mas ela vigorou até 1934, né? Quando então foi promulgada também, né? Promulgado significa dizer que foi uma Constituição popular, né, ou democrática, né, porque houve a participação popular na elaboração dessa nova Constituição, desse novo texto constitucional. Então, isso ocorreu, né, para que fosse criada uma nova Constituição em 1934, porque no final da década de 20, 1920, entenda-se, né, porque nós já estamos no outro século, já estamos chegando a 21, né, daqui a alguns dias mais. Bem, mas no final da década de 20, do ano ou do século de 1900, houve aí uma depressão econômica no mundo inteiro, né?
muitos problemas sociais também em decorrência dessa situação econômica que imperava no mundo inteiro. Isso refletiu também no Brasil, né, essa confusão política e econômica e financeira, né, em especial aí na 1927, né, e fizeram com que ocorressem no mundo inteiro algumas ideias totalitárias, né, na Itália de Mussolini, né, na Alemanha de Hitler, né, também na antiga União Soviética. Então, algumas pessoas, né, com ideias totalitárias já estavam, né, se locupletando do poder, né, e isso também refletiu no Brasil, né, de modo que após a proclamação da República em 1889, teve início aí um processo que depois, né, o que hoje nós chamamos de República Velha, né? Na verdade, representantes do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais começaram a se alternar no poder, né? Começaram a se alternar no poder de modo que em uma eleição, nós estamos agora já numa república, o estado representativo, sociedade participando, através do voto, o poder era exercido de forma temporária, né, por um período que na época era de 5 anos, né, o presidente era eleito para exercer o mandato por um período de 5 anos apenas, né, e não mais vitalício, como ocorria no governo imperial, né? Mas então os representantes do estado de Minas Gerais e de São Paulo vinham se alternando no poder. Foi a chamada República do Café com Leite, representante do estado de Minas e de São Paulo. Mas em 1930, não é? Júlio Prestes foi eleito e, em função aí desses problemas sociais, políticos e econômicos, acabou não podendo assumir a presidência da República. Então, foi criado um governo provisório e nesse governo resolveram indicar Getúlio Vargas para assumir a presidência nesse governo provisório, temporário. Na verdade, esse governo provisório acabou permanecendo por alguns anos, né? De modo que foi feita uma eleição, uma consulta popular, e acabou elegendo Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Então, Getúlio Vargas, em função aí dessa confusão política, resolveu convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Os deputados federais e senadores, né, puderam então elaborar uma nova Constituição. Nessa Constituição manteve-se o Estado democrático e representativo, democrático porque o poder emana do povo, né? O povo, o termo demo significa povo e kratos, né? Kratos de cracia, né? Significa governo, né? Então o termo democracia significa governo do povo, né? Obviamente que o povo não governa diretamente, né? É impossível, como no Estado brasileiro, 210 milhões de habitantes, o povo governar, né, diretamente, né? Então nós temos aqui uma república representativa. Mais uma vez aqui essa observação, né? Mas a Constituição de 1934 manteve o sistema representativo democrático, republicano, né? Onde o poder é exercido pelo presidente no executivo, e o sistema presidencialista, né? Ou seja, um presidente eleito para um mandato que no caso era de 5 anos, ou seja, não é um primeiro-ministro. Primeiro-ministro é quem exerce, né, a função administrativa nos governos parlamentaristas.
tem alguma distinção que a gente, como eu disse, vai trabalhar mais adiante, né? Bem, esse governo, né, ficou aí conhecido, né, por implementar uma série de reformas, em especial reformas sociais ou trabalhistas. Implementou no Brasil uma série de direitos sociais ou trabalhistas que ainda hoje estão em vigor, como o salário mínimo, como a jornada máxima diária de trabalho de 8 horas, um dia por semana não trabalhar e ganhar, o repouso semanal remunerado, né? Preferencialmente aos domingos, que está na Constituição atual, a isonomia salarial, né? Isonomia ou igualdade, como queiram, pessoas que exercem a mesma função não podem ter salário diferenciado, né? Também é originário dessa Constituição de 1934, né? Férias remuneradas, né? Então, o trabalhador tem um período de 30 dias que, mesmo não trabalhando, deve receber a remuneração, né? Também passou a prever a justiça eleitoral para organizar as eleições, né? Já tinha sido criada em 32, mas a Constituição de 34 atribuiu essa condição de justiça eleitoral, né? Também instituiu o voto secreto, porque até então, né, não sendo secreto, aqueles que eram candidatos fiscalizavam, né, os seus eleitores, era o chamado voto de cabresto, daí a origem. Então, eles tinham o controle em quem estava se votando, né? Aliás, ainda hoje existem alguns currais eleitorais, como também, né, a origem é do período aí, do final, do início, aliás, do século passado, final do século de 19, início do século 20, né, os currais eleitorais, como se fossem pessoas ali de um rebanho e o candidato indicando em quem votar, no caso, né? E também foi instituído o voto feminino, que até então, né, não podia votar. Também foi instituído o mandado de segurança, que ainda hoje também faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, que significa que quando os detentores do poder praticam atos de ilegalidade contra os direitos das pessoas comuns, né, que em função do poder podem acabar praticando esses atos, né? Então essas pessoas podem ingressar em juízo com mandado de segurança com o objetivo de restabelecer esses direitos violados, né, pelas autoridades, né, que por estar no exercício de um cargo acabam querendo se locupletar, né, da coisa pública ou causar dano, né, às pessoas. Então aí nós chegamos à Constituição, a terceira Constituição brasileira, né, e a segunda republicana. Bem, essa Constituição teve um período de duração muito curto, né? Ela foi promulgada em 1934, mas logo em seguida, em 1937, o presidente Getúlio Vargas, que iria se submeter a uma consulta popular, a uma eleição, temendo não continuar no poder, ou seja, de não ser eleito, e aliás nem podia, na verdade, né? Mas ele teria que deixar o poder em função do término do mandato dele, ele resolveu se apegar ao poder, né? Ou seja, não quis largar, né, a presidência da República, deu um golpe de Estado, né, baseado nas ideias fascistas que ocorriam naquele período, né, Segunda Guerra Mundial, né, inclusive, né, lá com Hitler na Alemanha, como já citamos, Mussolini na Itália. Então, baseado nessas ideias fascistas, ele resolveu dar um golpe de Estado e criou uma nova Constituição para lhe dar embasamento, porque a Constituição de 34 não permitia ele se manter no poder, né? Então, ele criou uma Constituição que lhe garantisse essa condição. E, obviamente, né, a Constituição, para lhe dar embasamento, teria que ser totalmente alterada, né? Como, por exemplo,
ele fechou o Congresso Nacional, porque o parlamento, né, tem o controle sobre o executivo, ou seja, o legislativo tem um controle também do executivo, mas se ele fecha o parlamento, não tem como fazer esse controle, né? Suspendeu, né, as eleições, porque a eleição iria submeter a uma consulta popular e o povo podia, né, muito bem votar em quem bem entendesse e, obviamente, não seria eleito. Então, sem eleição, né, não se faz a consulta popular e ele ficava no poder, né? Foram abolidos, extintos os partidos políticos e também a liberdade de imprensa, que, aliás, todo fascista, né, ou todo ditador, né, porque foi instituída uma ditadura no Brasil por Getúlio Vargas, todo ditador, uma das primeiras coisas que faz é acabar com a liberdade de imprensa, porque a imprensa fiscaliza, a imprensa denuncia, a imprensa movimenta a sociedade, né, com as denúncias de corrupção ou de ilegalidade que venha a praticar, né? Então, uma das primeiras coisas que ele fez também foi acabar com a liberdade de imprensa, né? Esse período foi denominado de Estado Novo, né, que vai desde 1937 a 1945, quando ele renuncia, ele, eu digo, Getúlio Vargas, né? Mas ainda assim foram criadas algumas leis, né, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Contravenções Penais, a CLT, aliás, que está em vigor ainda hoje, né? Então são algumas leis que foram criadas nesse governo ditatorial de Getúlio Vargas, no segundo governo. Até porque, como eu disse, ele foi eleito, né, anteriormente, né? Ele chegou ao poder de forma legítima. Ou antes disso, né? Primeiro ele foi indicado para um governo transitório, em seguida ele submeteu a uma eleição, foi eleito, mas em seguida, em 32 ele foi eleito, mas em 34 ele criou a Constituição de 34, mas em 37 foi então que ele deu um golpe e acabou por se intitular presidente do Brasil, né, de forma ditatorial ou de forma imposta, né? Obviamente, se ele fecha o Congresso Nacional, quem é que vai editar as leis, né? Ele assumiu essa atribuição, né? Então, passou a ser uma atribuição do poder executivo, que via de regra não é atribuição do executivo, legislar, é atribuição do poder legislativo, mas como ele fechou o Congresso, ele passou a exercer essa função, né? E também, obviamente, todos aqueles que denunciam as ilegalidades do detentor do poder vai sofrer perseguição, em especial no governo ditatorial, né? Então aí seriam algumas das especificidades, né, da terceira Constituição brasileira. Na verdade, a terceira Constituição republicana. Na verdade, foi a quarta Constituição, né, a de 1824, a de 1891, a de 1934 e agora a de 1937. Bem, essa Constituição ela vigorou de 1937 até 1946, porque em 1945 Getúlio Vargas renuncia à presidência da República, né? E tivemos agora um período de redemocratização, ou seja, era uma ditadura e voltamos agora, a partir de então, com a renúncia do ditador Getúlio Vargas, né, o Brasil voltou a ser um país democrático, né? Então ele renunciou em 45, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal acabou assumindo a presidência da República temporariamente, convocou eleição, né? E obviamente os partidos políticos tinham sido extintos por Getúlio Vargas, né, reapareceram no cenário político, né, dentre os quais aí citamos a UDN, a União Democrática Nacional, né, o PSD, o Partido Social Democrático, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e também
o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB. De modo que, em 1946, foi então promulgada a nova Constituição brasileira, né? E, obviamente, o objetivo era redemocratizar o país após esse período de ditadura exercida pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, a Constituição de 1946 restabeleceu os direitos e garantias no país, direitos individuais, como liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de associação, sigilo de correspondência, separação dos poderes. Citei ainda há pouco que os poderes não eram autônomos e independentes entre si, porque o Congresso foi fechado, né? O Poder Executivo exercia uma influência muito grande no Judiciário, mas isso na época da ditadura, né? Com o governo de Getúlio Vargas de 37 a 45. Mas que foi restabelecido todas essas garantias após a Constituição de 1946, né? Que também proibiu o registro de partidos políticos com programas que contrariassem o regime democrático. Bem, essa Constituição de 1946 ela vai vigorar até 1964. 64 porque houve um novo golpe, agora uma ditadura militar, né, mas que só foi legalizada em 1967, com a Constituição de 67. Né? Então, o golpe ocorreu em 64, mas a Constituição nova só a partir de 67. Né? Então, houveram aí algumas emendas à Constituição, a Constituição de 1946, né, que permitiu que os militares exercessem o poder nesse período, né, até a outorga, né, da nova Constituição de 1967. Bem, o que deu origem a essa nova Constituição? O que deu origem a essa nova Constituição? Bem, em 1960 foi eleito presidente do Brasil Jânio Quadros. 6 meses aproximadamente após tomar posse Jânio Quadros, ele renunciou à presidência da República. E quem iria assumir o poder, conforme determinava a Constituição de 1946, seria o seu vice João Goulart, o vice de Jânio Quadros. Bem, mas João Goulart era considerado comunista. Mantinha uma relação estreita, inclusive, com governos comunistas da China, por exemplo, né? Então havia um temor muito grande de que João Goulart transformasse o país, o Brasil, né, no Estado comunista. Então começaram a fazer pressão para que ele não assumisse a presidência da República. Bem, em um primeiro momento, essas forças políticas até conseguiram impedir que João Goulart exercesse a presidência da República, a gestão do governo federal, né, porque transformaram, através de um movimento que ocorreu no Congresso Nacional, transformaram o Brasil, que era uma república presidencialista, transformaram em uma república parlamentarista, onde o presidente da República não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Então, o Brasil, nós tivemos aí um curto período de parlamentarista, né, aí no início da década de 60, né, em 1961, momento em que assumiu a condição de primeiro-ministro, inclusive Tancredo Neves, que em seguida, em 1985, acabou sendo eleito presidente do Brasil. Presidente que acabou não assumindo em função de um problema de saúde que provocou o seu óbito, inclusive, né? Bem, então, após essas
essa situação aí, não é, de João Goulart assume, não assume, assume, mas não governa, não é? Passou a haver um movimento, né, militar muito grande, né, a pretexto de que iria impedir que o Brasil se transformasse no Estado comunista, né? De modo que em 1964 veio o golpe militar, foi, foi implantado então, em 1964, a chamada ditadura militar, né? Que chegou ao poder, né, através de um golpe que acabou por cancelar, houve 64, aliás, 60 houve a eleição, como eu disse, Jânio Quadros tinha sido eleito, o mandato no período, na época, era de 5 anos, né? Então havia previsão de eleição para presidente do Brasil em 1965, com o golpe militar foi cancelada essa eleição, acabou assumindo a presidência da República, né, o primeiro presidente militar Castelo Branco, né, que chegou já extinguindo os partidos políticos, né, obviamente para impedir a realização da eleição em 1965, né, e em seguida, né, ele acabou por aprovar uma Constituição, também de forma outorgada, né, já que não houve a participação popular na elaboração desse texto constitucional. Então, tivemos aqui uma nova Constituição que foi quem deu embasamento jurídico para o golpe militar de 1964. Foi a Constituição de 1967. Então, estava em vigor anteriormente a Constituição de 1946, houve o golpe militar em 64, mas a Constituição de 1967 foi quem deu sustentação jurídica para a ditadura militar, né? Que, obviamente, não permitia que se fizesse uma consulta popular, ou seja, uma eleição para eleger o presidente da República, né? E isso ocorreu até 1985, né? Quando então foi eleito de forma indireta, né, o primeiro presidente civil após esse período de ditadura militar, né? Vamos já verificar, inclusive, em seguida. Bem, essa Constituição, a de 1967, como eu disse, legalizou o regime militar, implantado em 64, né? Aumentou o controle do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário, o presidente da República passou a ter uma força muito grande, né? Até para que o Congresso Nacional não acabasse com o sistema, né? Com o regime militar, né? Criou uma chamada hierarquia constitucional centralizada no poder executivo, né? Que se sobrepunha sobre os outros poderes, o legislativo e o judiciário. E a partir de então, o presidente da República era eleito de forma indireta, não, por um colégio eleitoral, né, onde se alternava no poder representantes do regime militar, né, até o último, que seria o presidente João Batista de Figueiredo, né, o último presidente militar, né, da ditadura. E, de modo que em 85 foi eleito o primeiro presidente civil. Então, o Poder Executivo, né, promoveu cassação e suspensão de direitos políticos, né, durante esse período da ditadura militar, né. Foi instituído o bipartidarismo, já no final da década de 60 e início da década de 70, de modo que também estabeleceu que as eleições para governadores e prefeitos também seria de forma indireta, ou seja, sem que houvesse a consulta popular. Então, claro que estávamos diante de uma ditadura, né, de um governo não democrático, até porque o povo não participava com a indicação de representantes, né, que é uma das características dos estados democráticos. O poder
é exercido pelo povo, né, que indica seus representantes através do voto. Bem, após a Constituição de 1967, né, tivemos aí a implementação em 1968 pelo governo do presidente Costa e Silva do Ato Institucional número 5, é o chamado AI-5, através do qual se fechou o Congresso Nacional, instituiu a censura, né, toque de recolher, suspensão de direitos políticos, dentre outros direitos. Ou seja, medidas muito duras implementadas pelo governo militar. Né? E em seguida, isso foi em 68, e em seguida houveram novas modificações, né, através de uma emenda à Constituição, a Constituição de 67, a chamada Emenda Constitucional número 1. Essa emenda à Constituição, alguns dizem que na verdade não foi uma emenda. Emenda significa dizer fazer alteração na Constituição. Alguns estudiosos consideram uma verdadeira Constituição. Outros entendem que não, na verdade foram apenas modificações estruturais projetadas pela Emenda Constitucional número 1. Né? Então aí há uma divergência se de fato foi uma emenda constitucional em 1969 ou se de fato foi uma nova Constituição implementada. Ela foi elaborada, criada, outorgada como emenda constitucional, mas que em função das grandes modificações, das grandes reformas implementadas por ela, para alguns estudiosos foi uma verdadeira Constituição. Bem, mas em seguida foi reaberto o Congresso Nacional, né? Elegeu-se então o novo presidente da República, o presidente Médici, né? Também ainda indicado pelo governo revolucionário, pelo governo militar. Mas em seguida voltou ao pluripartidarismo, né? Já no final da década de 70. E houve então uma pressão popular muito grande, movimentos populares, em especial o chamado Movimento Diretas Já, onde o governo, aliás, o povo saiu às ruas exigindo mudanças, né? Cansado daquele regime de ditadura militar, restrição de muitos direitos. O Brasil não estava crescendo, o país não estava crescendo do ponto de vista econômico. Então, esses movimentos fez com que os próprios militares não tivessem mais intenção de se manter no exercício do poder. Né? E as cobranças sociais muito grandes resolveram permitir o chamado processo de redemocratização do país. Ou seja, fazer com que o Brasil voltasse a ser um país democrático, onde o poder seria exercido pelo povo, mais uma vez, não de forma direta, mas de forma indireta. Né? Ou seja, indireta indicando os seus representantes, né? Através do voto popular, né? Que elege aquele que acha que pode lhe representar. Bem, então a Constituição de 1888, né, ela surgiu aí como um processo de redemocratização do país, né, após o governo militar ou a ditadura militar. Né? Então, durante aí muito tempo de ditadura, nós voltamos em 1985. Como eu disse, o governo militar permitiu que se fosse eleito um presidente civil, não mais um militar, que vinha se alternando aí no poder durante praticamente 2 décadas, né? Desde 1964 até
a eleição que iria ocorrer em 1985, após esses movimentos populares, como eu citei, denominados de direta já, não é? Que o povo exigia, foi às ruas exigir, não é, a sua participação no processo político do país, né? E que o Brasil voltasse a ser um Estado democrático, né? Não mais a ditadura que vinha imperando até então. Então, como eu disse, em 1985, né, saíram candidatos, né, várias pessoas que tinham aí, né, uma atuação no mundo político da época, dentre os quais que se destacaram foi Tancredo Neves, né, do estado de Minas Gerais, a origem política dele, né, avô, inclusive, do senador, antigo senador, não mais, porque não está no exercício do mandato, que também já foi candidato a presidente da República. Esqueci agora o nome, daqui a pouco recordo, né? Bem, então Tancredo Neves e Paulo Maluf, né, que também foi um político muito conhecido, né, agora está afastado, aliás, já é falecido, eu acho que não recordo, mas também uma pessoa que tinha uma atuação muito grande na vida política do país, né? Saíram os dois candidatos e acabou sendo eleito de forma indireta, ainda sem uma consulta popular, Tancredo Neves, né? Foi eleito, mas no dia de assumir a presidência da República, de tomar posse, ele foi acometido de uma doença e acabou ficando internado sem assumir. E em seguida, antes mesmo de assumir a presidência, acabou falecendo em função de um problema gastrointestinal, né? E acabou assumindo o seu vice-presidente, que era José Sarney, José Ribamar Sarney, né? Bem, já no governo Sarney foi criada uma comissão para elaboração da nova Constituição, até porque a Constituição de 1967 era uma Constituição que legalizava o golpe militar, não era uma Constituição democrática, portanto, e era necessário, nesse processo de redemocratização, criar uma Constituição que se adequasse ao novo regime político, né? Ao regime democrático que estava sendo reimplantado no Brasil, já que o golpe militar de 64 tinha acabado com a democracia brasileira, né? Bem, então foi convocado aí uma comissão chamada Comissão Afonso Arinos, com o objetivo de fazer estudos acerca da nova Constituição brasileira, né? De modo que, em 5 de outubro de 1988, foi então promulgada a atual Constituição brasileira. Está em vigor, portanto, há 32 anos, né? Então, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição brasileira, também chamada de Constituição Cidadã. Essa Constituição restabeleceu a democracia, significa dizer que o Brasil voltou a ser um Estado democrático, onde o poder, por disposição constitucional inclusive, define que todo o poder emana do povo, né? Que o exerce através de seus representantes ou diretamente, é o artigo 3º da Constituição, estabeleceu aí implementou, na verdade, uma série de direitos sociais, direitos do trabalho, por exemplo, e também direitos individuais, tanto direitos sociais como também direitos individuais, uma série de garantias, né, na área do direito do trabalho, inclusive no artigo 6º ao artigo 8º, sobretudo o artigo 7º da Constituição. Também mudanças na Seguridade Social, forma de um seguro
que é a Previdência Social, na verdade, né? Mas que é muito mais abrangente a Seguridade Social, né? Porque além da Previdência também garante a proteção à saúde das pessoas, que é de caráter universal, independentemente de contribuição, todos têm direito à saúde que deve ser prestada pelos governos, né, estadual, federal e municipal, e distrital também, obviamente. E também a assistência social. Temos aqui também uma série de direitos de proteção ao meio ambiente, à infância e juventude, e ainda ao idoso, né? Define também algumas proteção para investidas maliciosas do governo na área tributária, né? Tem os fundamentos do sistema tributário nacional na Constituição e uma série de outras garantias, né? Então, uma Constituição considerada uma das mais modernas do mundo, a Constituição de 5 de outubro de 1988. Bem, essa Constituição manteve a forma republicana, o governo, mais uma vez, né, já que a gente falava ainda há pouco, o governo é temporário, né, não é vitalício, ele não pode ser hereditário, né, não pode ser transferido de pai para filho, por exemplo, como acontece nas monarquias, né? Também instituiu a forma federativa, que nós já falamos, desde a Constituição de 1891, o Brasil já tinha adotado a forma republicana e foi mantido por todas as outras, né? As outras constituições que se seguiram à primeira. A forma federativa, o Brasil sempre foi uma federação, salvo no período imperial. Determinou que se mantivesse o sistema de governo presidencialista. Como falei, lá no início da década de 60, nós tivemos um curto período de parlamentarismo, simplesmente para impedir que o governo de João Goulart pudesse implementar uma reforma que transformasse o Brasil no Estado comunista, já citamos. Bem, mas a atual Constituição, ela permitiu que o povo brasileiro fosse consultado, veja que interessante, não é? Permitiu que o povo brasileiro fosse consultado se queria manter a forma republicana ou se gostaria que o Brasil fosse uma monarquia. De modo que, isso foi em 88, a Constituição é de 88, 5 de outubro, ela foi promulgada, de 88. Mas houve a previsão de fazer uma consulta popular, né, até porque quem elaborou o texto constitucional foram representantes do povo. Nós poderia dizer nós, né, que eu não participei, né, não, e certamente, não sei se algum de vocês, dependendo da idade, provavelmente nenhum deve ter participado, né, da eleição que elegeu deputados e senadores que participaram da elaboração da Constituição de 1988. Então, nós indicamos nossos representantes que elaboraram a Constituição. Mas a Constituição disse: nós agora não queremos que os representantes indiquem quem será, aliás, qual a forma e o sistema de governo. Nós queremos consultar o povo, disse a Constituição. E em 1993 o povo foi consultado para saber, né, num plebiscito, consultado através de um plebiscito. Vocês, povo, vocês querem manter a forma que nós parlamentares instituímos, né, a forma republicana,
Ou vocês querem transformar o Brasil numa monarquia? O povo foi consultado e disse: não, nós preferimos a forma republicana. Nós recusamos a forma monárquica. Então houve essa possibilidade, em 93, do Brasil se transformar numa monarquia. E também, nessa mesma consulta, nesse mesmo plebiscito, foi questionado: vocês, povo brasileiro, vocês querem que o Brasil se mantenha como sistema de governo, sistema presidencialista, ou vocês querem que o Brasil se transforme num sistema parlamentarista? De novo, o povo respondeu: nós queremos manter o sistema presidencialista, que, aliás, é o que vigora desde então. O Brasil é uma república presidencialista, mas a Constituição de 88 permitiu que o povo fosse consultado para alterar tanto a forma de Estado como o sistema de governo. Bem, essa Constituição, né, também nós dizíamos que a Constituição de 1967 reduziu os poderes do parlamento. O executivo se sobrepunha aos outros poderes, mas a atual Constituição, né, determinou que o legislativo, o executivo e o judiciário, que são os órgãos que dão sustentação ao regime democrático, pudessem então atuar, né, de forma independente e harmônica entre si, de modo que um desses órgãos não se sobreponha sobre o outro, porque quando isso acontece, né, ocorre aí uma ruptura com o regime democrático. Então, sempre que isso aconteceu, seja lá no governo de Getúlio Vargas, seja na época da ditadura militar, né, onde um poder se sobrepõe sobre o outro, né, acaba ocorrendo uma desestruturação ou uma ruptura com o regime democrático. Bem, então a nova Constituição, a de 88, restabeleceu o Estado democrático e representativo, né, e inclusive determinou expressamente que aqueles que exercem o poder no Estado brasileiro deverão ser eleitos pelo voto direto, secreto, universal e periódico, né, que também dão embasamento ao Estado democrático, né? E reconheceu também que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, né? Já citamos aqui anteriormente, né? Os representantes é que vão atuar, é que irão agir em nosso nome. Bem, alguma indagação acerca desse conteúdo que nós tentamos passar até então? Isso, aqui o Tiago está relembrando, né? Ainda há pouco eu esqueci o nome do Aécio Neves, né? Que já foi candidato à presidência da República, já foi governador do estado de Minas Gerais, pelo PSDB, não é? Mas é o neto de Tancredo Neves, que foi eleito em 1985, primeiro governo civil após a ditadura militar, que acabou não assumindo, mas que anteriormente, inclusive, já tinha sido nomeado primeiro-ministro do Estado brasileiro, né? Naquele curto período que ocorreu lá no início da década de 60. Deixa eu ver aqui o Tiago, porque o Supremo Tribunal Federal é responsável por decidir se os presidentes da Câmara e Senado podem pleitear reeleição, dado a Constituição ser soberana. Bem, aqui, Tiago, na verdade não é o Supremo que vai decidir, né? A questão é, a Constituição,
ela permite uma única reeleição, né, para o cargo de presidente da Câmara ou do Senado. O grande problema é que o atual presidente da Câmara, né, o Maia, né, ele foi eleito para um mandato tampão, né, após o afastamento do antigo presidente, né, do ex-presidente, que inclusive está preso ainda hoje, né, também esqueci agora, podem até projetar aí o nome dele, né, que foi preso, era o presidente, foi afastado da presidência, então houve ali uma eleição apenas para concluir o mandato e o Maia foi eleito, né? Não para Eduardo Cunha, exatamente, lembrou aí o Tiago, né? E o Maia foi eleito. E em seguida ele foi reeleito para o mandato de 4 anos, salvo engano, o mandato de presidente da Câmara. Aliás, acho que sinceramente não recordo, mas são 2 ou são 4 anos de presidente. Salvo engano, são 2 anos, né? Mas então ele foi eleito, né, no primeiro mandato, o primeiro foi tampão, não foi uma eleição regular. Só que a Constituição Federal não traz essa previsão, permite uma reeleição. Então a questão é, e neste caso, ele vai para a primeira reeleição ou ele vai para a segunda? Então, como não há previsão expressa com relação a essa situação, viu, Tiago? É que o Supremo tem que analisar. Né? Então, o Supremo vai simplesmente fazer porque a Constituição, salvo engano, o artigo 102 define que o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição. Existem ali inúmeras normas, né, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, é como uma lei está estruturada, e ela, muitas vezes, a norma, de um modo geral, e também não é diferente com a Constituição, ela faz ali alguns registros que não é claro o suficiente. Precisam ser interpretados. Mas ela diz uma coisa, mas e se acontecer uma coisa diferente? Isso também vale? Quem é que faz essa análise? Quem é que interpreta o que pode e o que não pode? É o Supremo Tribunal Federal. Então, Tiago, o que vai fazer o Supremo não é dizer se ele vai, tanto o Maia quanto o Alcolumbre, pode ou não ser reeleito. Na verdade, eles vão interpretar um artigo da Constituição, né? Tendo em vista que a Constituição não trata da situação como ela se apresenta nesse momento. Né? Então, seria isso, Tiago. Não sei se compreenderam, né, a explicação. Na verdade, não vai dizer se ele pode ou não, ele vai fazer uma interpretação. E isso vale para a situação que se apresenta nesse momento. Bem, eu indago a vocês, né? Algum outro questionamento, alguma pergunta, alguma outra indagação? Podemos continuar? Bem, essa parte aí de fato é uma parte chata, mas faz parte do nosso programa, né, que é a evolução do constitucionalismo brasileiro, né, que é fazer aí uma análise das constituições, né, primeiro do período que não havia uma constituição em vigor, né, onde o Brasil, como começamos, né, era uma colônia, não existia uma lei, não existia soberania e, portanto, não existiam leis brasileiras, eram as ordenações filipinas ou ordenações do reino que vigorava. Com a independência, houve, né, a soberania reconhecida para o Estado brasileiro, criação de um regime, ou imposição, né, de um regime imperial ou monárquico, queda desse regime em 1889, início de um novo sistema democrático, representativo, né, e republicano, né, que evoluiu aí ao longo do tempo, passando por 2 períodos, né, de ditadura, seja na época Vargas, de 37
a 45 seja do período de ditadura militar de 64 a 85. Então aí uma evolução do constitucionalismo brasileiro, né? Bem, seriam aí algumas colocações. A gente poderia até começar a falar aí sobre a classificação, que é o nosso próximo conteúdo, né? Mas já está aqui a Rebeca me questionando, né, que horas nós vamos parar, né, que horas termina a aula. Mas eu penso que nós evoluímos bastante hoje, podemos parar por aqui. Então, mais uma vez, eu indago a vocês